Muito bem, senhoras e senhores, chegou aquele momento que todos esperavam. Se você em algum momento dos vídeos anteriores se perguntou como eu troco a fonte, como eu troco a cor de fundo, como aumento esse texto, como eu troco a cor desse link horrível, como faço para o menu ficar de lado a lado, e não se preocupe, o CSS é o cara que vai resolver tudo isso. A primeira coisa que a gente precisa entender é que o CSS é uma linguagem bem diferente do HTML. Vejam esse site, por exemplo. Se eu arrancar o CSS dele, olha como ele fica. Muito parecido com o nosso site. Horrível também, né? Olha o menu, que desgraça. Olha o rodapé, olha as matérias. Horror. Mas agora isso é muito reconfortante porque a gente pode perceber que o nosso site não está muito diferente. Esse é o poder que o CSS tem. Ele serve para dar uma aparência para esse monte de coisa que a gente colocou na tela com o HTML. Mas sem o HTML, o CSS não tem como agir. Antes de mais nada, precisamos ver como implementar o CSS nessa nossa página. Vamos aqui em Arquivo, Novo. Vamos em Arquivo, Salvar. Lembre-se de certificar se você está na pasta correta. O arquivo que vamos criar vai se chamar estilo.css. Viram que a extensão agora é .css. Isso vai diferenciar dos arquivos HTML. Salvar. Ótimo. Agora temos que entender que por mais que eu criei esse arquivo, e porque está na mesma pasta que o nosso HTML, não quer dizer que vai funcionar. Precisamos vincular os dois arquivos um ao outro. E isso a gente faz no HTML. Percebe que agora estamos com dois arquivos abertos. O nosso estilo CSS e o index.html. Eu vou voltar para o index.html clicando aqui. Facilmente eu posso alternar entre os dois arquivos nesse menuzinho do lado esquerdo. A gente nunca precisa fechar, mas se você fechar sem querer, não tem problema, é só abrir de novo aqui embaixo. Para vincular os dois arquivos, nós precisamos modificar o head do nosso site. Eu vou criar uma linha nova aqui dentro e vou criar um elemento chamado link. Não confunda o elemento link com os elementos A de âncora. Esses links A que estão dentro do body servem para criar botões de navegação. Já o elemento link dentro do head significa vínculo em inglês. E é para isso que ele serve, para trazer outros arquivos aqui para dentro, não para clicar e levar para algum lugar. Bem diferente. Outra coisa, o elemento link aqui, ele não fecha que nem os outros elementos, como por exemplo o title ou o próprio head. Ele funciona que nem o meta, ou seja, ele não precisa fechar, desse jeito mesmo. Portanto, já dá para imaginar que precisamos colocar atributos aqui dentro. Eu vou dar um espaço antes do sinal de maior e vamos criar um atributo que a gente até já conhece, inclusive são usados nos próprios links do body que eu falei, href. Isso vai trazer o vínculo com o arquivo de dentro do nosso site. O arquivo que eu quero trazer é esse aqui, estilo.css. Depois das aspas, eu vou dar mais um espaço e vou criar um outro atributo chamado hell. Dentro das aspas, eu vou escrever stylesheet. Não pode errar, senão não funciona. Esse atributo serve para falar que o arquivo que eu estou importando é um arquivo CSS. Pois eu posso puxar, na verdade, vários outros tipos de arquivo, não apenas CSS. Confiram bem se vocês escreveram certinho, se o arquivo estilo CSS está salvo na pasta de vocês, porque se qualquer coisa que estiver errado, não vai funcionar. Agora temos nosso arquivo HTML devidamente linkado com o arquivo CSS. Vamos salvar o index então, Ctrl S, vamos voltar para o arquivo estilo CSS, que está vazio, e vamos escrever alguma coisa para a gente saber se deu certo. Não tem como saber fora isso. Vamos escrever o seguinte, body, abre chaves, background, traço, color, dois pontos, red, ponto e vírgula. O que eu escrevi aqui é o seguinte, eu estou chamando o elemento body do nosso HTML, esse cara aqui, e dentro das chaves eu vou colocar propriedades CSS, que são características. A primeira característica que eu vou dar se chama background color. O dois pontos é para falar qual cor que vai ser, e essa é a cor, red. Ponto e vírgula é para falar que essa linha acabou. Fecha as chaves. Então já dá para ver que o CSS é bem diferente do HTML. Então, resumindo, essa parte fala qual elemento eu quero alterar alguma propriedade, essa é a propriedade que eu quero alterar desse elemento, e esse é o valor da propriedade. Então, eu estou falando para o body ficar com o fundo vermelho. Vamos ver se funcionou? Primeiramente, vamos salvar o arquivo CSS. Se não está com a bolinha, quer dizer que está salvo. Confira se o index.html também está sem a bolinha, quer dizer que está salvo também. Super importante para a gente ver se deu certo. Voltar no site e dar Ctrl R. Olha só como ficou vermelho. Ótimo. Quer dizer que tudo funcionou. Se para você não deu certo, repita cada passo do nosso vídeo para ver se não ficou faltando nada. Os erros mais comuns são não salvar os dois arquivos ou escrever alguma palavra errada. No começo é assim mesmo. Mas se para você já funcionou, parabéns! Agora a gente pode deixar esse site muito mais interessante com o poder do CSS. Mas eu imagino que ninguém no mundo vai querer essa página com esse fundo horroroso. A não ser que você queira queimar as retinas dos olhos do coitado que visualizar esse site. Vamos retirar essa palavra red e voltar para o padrão e escrever white. Mais para frente nós vamos aprender formas mais complexas de nomear cor, por enquanto isso vai ser o suficiente. No próximo vídeo vamos aprender as propriedades básicas do CSS para deixar essa página bem melhor. Até a próxima e valeu!